Alex J. Murphy é um dos maiores heróis da ficção científica. O lendário Robocop lutou contra os criminosos das diferentes classes de Detroit. A famosa história do funcionário visto como produto, se tornando prisioneiro em uma casca imortal, tendo a sua humanidade, personalidade e livre-arbítrio tirados dele e para sempre servindo a companhia que destruiu sua vida. Mas sabe quem tratou Murphy pior que a OCP? Hollywood. Mesmo tendo um dos mais impactantes filmes da década de 80, Robocop nunca conseguiu alcançar o mesmo nível de qualidade do primeiro filme. Temos o muito divertido, porém mais raso Robocop 2, que nos deu o incrível Roboken, o completamente terrível Robocop 3, que por sua vez tem duas das melhores cenas da franquia, quando os policiais se recusam a expulsar as pessoas pobres de suas casas, e quando o Robocop entende que servir a lei e proteger os inocentes às vezes são coisas diferentes, e o remake, que honestamente tentou, de verdade, mas foi vítima do estilo estéril de Hollywood durante a sua década. Se você é um fã da franquia, você com certeza conhece essas histórias, mas para aqueles fãs com um pouco mais de afinco, talvez você conheça até mesmo as séries. Nós já falamos por aqui brevemente delas. Primeiro a série animada, produzida pela Marvel. Sim, essa Marvel mesmo. Depois tivemos a série de 94, onde Robocop não atira em ninguém porque a série é para crianças. Também a outra animação que é ainda pior que a primeira. E por fim, Prime Directives, ou Primeiras Diretrizes. E considerando que já falamos por aqui de todas as versões em live action de Robocop, talvez seja a hora de aprofundar em Prime Directives. A série canadense é, paradoxalmente, a mais preguiçosa e a mais ambiciosa produção do policial do futuro desde o original. O que não significa que é boa, eu disse ambiciosa. Então, vivo ou morto, venha comigo por esse futuro cyberpunk de baixo orçamento, internet de escada, Robocops baixinhos e talvez podemos encontrar algo que realmente represente a profundidade que essa franquia merece. E você pode estar se perguntando, não deveria ser a série de 94 antes? Sim, mas ela é bem mais difícil de ser encontrada, em meios legais, obviamente. E ela passou aqui no Brasil já tem muito tempo. Já Primeiras Diretrizes passou na Band recentemente, e é mais fácil de ser encontrada, legalmente, claro. Sem contar que a série de 94 tem 20 episódios, e esse só 4. Tem um dó de mim. Sem mais delongas, boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos continuar a nossa jornada pela velha e nova Detroit em mais uma versão de Murphy. Para início de conversa, a mera existência de Robocop Prime Directives é algo curioso por si só. Curioso porque ela é praticamente uma série feita sem os direitos autorais do filme. Quase. Primeiras Diretrizes é uma produção canadense, dirigida por Julian Grant, que tinha até então experiência como diretor de filme C direto para a televisão, com ideia e roteiro de Brad Abraham e Joseph O'Brien. Primeiras Diretrizes se passa 10 anos depois do primeiro filme, e o diretor já afirmou que nenhum evento na série contradiz os eventos de Robocop 2 ou 3, fazendo com que a série então esteja na mesma continuidade. Spoilers, ele contradiz Robocop 2 e 3, e até 1. Apesar de acreditar Ed Newmar e Michael Miner apenas como criadores do personagem, Primeiras Diretrizes na verdade é muito baseada no roteiro de Robocop The Corporate Wars, que os dois escreveram como continuação de Robocop, mas que até hoje não viu a luz do dia, mesmo já tendo sido prometida mais de uma vez. Curiosamente é o mesmo roteiro que a série de 94 aproveitou para criar o seu ponto de partida. É o mesmo roteiro que Alpha Commando usou para o seu piloto. Esse roteiro é basicamente o que mantém Robocop vivo pelos últimos 40 anos, mesmo nunca tendo sido filmado. Uma das melhores ideias desse roteiro e que Prime Directives aproveita, felizmente, é a ideia de um Robocop mais velho. Detroit já foi deixada para trás, Delta City está a todo vapor, Murphy é nada mais que um produto jogado às traças, obsoleto na moderna cidade, tendo que lidar não só com a sua vida perdida como Murphy, mas a sua própria percepção de valor como Robocop. 2 vidas perdidas. Em alguns momentos, Prime Directives brilha fazendo exatamente esse tipo de questão. When they brought me back, I thought that it was for some reason. Há muita melancolia nessa versão de Murphy, com uma profundidade tão boa quanto vemos no segundo filme, talvez até mais por ter mais tempo para ser desenvolvida. O primeiro episódio, que aliás tem 1h32, sim, são 4 filmes basicamente, é o que mais pende para esse lado. Enquanto os filmes tendem a focar muito em como Murphy perdeu a sua humanidade, talvez até um pouco demais, repetindo esse mesmo arco, esse tem um foco diferente e talvez mais interessante, falando sobre a passagem de tempo e no fato de que aos poucos ele está se tornando obsoleto. Mais pra frente eles colocam esse, que já foi o ápice da tecnologia de Detroit, como um computador velho, procurando por partes obsoletas. I need a
Chevron multiprocessor in the 200 megahertz range. You're kind of old, though. You sure you don't want something in the 600s? No, 200 will be fine. The replacement parts I requested are back ordered. They might not be in for a couple, 3-4 weeks. Some of them aren't even made anymore. É uma perspectiva tocante e que ajuda a expandir a personalidade do personagem. Aqui, Murphy não perde de novo a sua humanidade, como os filmes tendem a repetir, mas sim a sua sensação de utilidade. Ele não pôde mais ser um marido, ele não pôde mais ser um pai. E agora ele está ficando para trás em ser Robocop. Nessa versão, Robocop não foi revelado para ninguém como sendo Murphy, o que já contradiz o final do 1 e dos outros filmes. Por isso, a sua família nunca soube da sua volta, principalmente o filho, que cresceu achando que seu pai tinha morrido e acabou se tornando um executivo da OCP. Uma pena que eles esqueceram que o Robocop não pode chorar, já que o seu rosto, olhos e até crânio não são orgânicos. E uma pena que o vilão do primeiro episódio é o Bone Machine, que não só tem um nome ridículo, como tem uma fantasia que parece ter sido pensada de última hora. E eu acho que esse é o problema central de Prime Directives. Apesar de várias ideias boas e um começo bem sólido para a série, o pouco dinheiro para desenvolver tantas ideias em uma série tão comprida acaba afogando todas essas ideias boas numa enxurrada de breguice e às vezes vergonha alheia. Como eu disse, a história se passa no futuro, em relação ao filme original, com uma Delta City já construída, mas com um orçamento de TV. No Canadá, o CGI do prédio da OCP é bem ruim. Todo o CGI nessa série sejam nas cenas de ação, sejam em cenários. O efeito de corrida em alta velocidade de alguns dos personagens está no nível de produções infanto-juvenis da cultura. Mas ainda assim é melhor que talvez o problema mais agravante seja justamente a escolha de Paige Fletcher para o papel principal. O ator canadense chegou a ser a primeira escolha para interpretar o Robocop lá na série de 94, mas acabou deixando a oportunidade passar. Por isso ele foi a primeira escolha para essa. O problema é que Fletcher é um ator bem mais baixo que Peter Weller. Então enquanto o Robocop é uma figura imponente nos filmes, na série ele é provavelmente a pessoa mais baixa em toda a cena que não envolve uma criança. Até distrai, porque além de calvo, o Robocop agora ficou baixinho. Claro, a altura não é algo que Fletcher escolheu, ou que realmente o impeça de ser um bom Robocop, mas a atuação dentro da roupa é. Fletcher não quis estudar os movimentos de Weller para os filmes, e segundo informações, desenvolveu a sua própria forma de atuar com a armadura. E eu uso o termo atuar de forma bem vaga, porque quando anda é bem claro que ele só está tentando ao máximo se mover dentro da roupa que causa desconforto, o que faz parecer que ele está usando fralda. E pior ainda, quando ele é atingido por tiros ou por lasers, Fletcher apenas... sei lá. Sempre me pareceu mais uma dança do que qualquer outra coisa, basta uma troca de música... As coreografias como um todo sofrem bastante, talvez por falta de tempo na hora de serem planejadas. De algo bem simples a um bastão muito mal manuseado e animado, até as lutas com mais de uma pessoa. E com o tempo, afinal são mais de 4 horas de conteúdo, tudo isso acaba fazendo você cansar do quão tudo parece barato, simples e sem nenhuma emoção. E é bem óbvio que a própria série tem consciência disso, porque eles tentaram usar efeitos de câmera lenta para dar mais emoção ou esconder os defeitos de algumas lutas, mas apenas na edição, forçando uma gravação de 30 fps em câmera lenta, deixando tudo travado e ainda mais feio e desorientador. Você tem 2 Robocops lutando na mão e a cena é assim. Isso quando eles não ficam só lá, parado, um atirando no outro, sem nenhum movimento, sem nenhuma expressão. Esses problemas estão espalhados em todos os 4 episódios, algo que fez a série, desde o seu lançamento lá em 2001, sempre ter sido criticada por um valor de produção baixíssimo, mesmo com algumas ideias no lugar certo. Mas não se engane, o seu roteiro também tem tantos defeitos quanto. Outro grave problema de primeiras diretrizes é que ele se repete muito. You're alive. You're coming with me. Dead or alive, you're coming with me. Dead or alive, you're coming with me. Dead or alive, you're coming with me. Put down your weapons, or there will be trouble. Stand down. One. Or there will be trouble. You are making a mistake. You are making a mistake. You are making a mistake. Tipo, muito mesmo. Your move. Your move, gentlemen.
Em um momento, até a edição notou isso e mutou algumas dessas repetições. You're coming with me. You're coming with me. É sempre as mesmas frases, sempre as mesmas ideias. Eles não transformaram Robocop aqui em um personagem novo, mas sim uma caricatura do que veio antes. Uma personagem limitada pela percepção que temos a partir do filme. Eu acho que isso, com as terríveis coreografias já mencionadas, fazem de Prime Directives algo muito cansativo. Talvez porque ele foi pensado como algo a ser exibido uma vez por semana lá em 2001, possivelmente considerando que algumas pessoas não viriam todos os episódios. E talvez por isso ele tenha essas repetições constantes. Mas deixa eu te dizer, assistir os 4 em uma tacada só é quase uma lição de casa. E se for para ficar imitando o que já foi feito antes só para ganhar dinheiro? Qual o status? Conseguimos a camada de tensal, garantindo mais controle de temperatura. E com a tecnologia da Insider não precisa ser passado, ele desamassa com o calor do corpo, é isso? E além disso ainda tem a proteção anti-odor, garantindo conforto em qualquer temperatura. Insider Cop, quais são as suas diretrizes? Trazer conforto para as pessoas, proteger do odor, trazer praticidade para o dia a dia. Você vai ser um sucesso! Você não precisa viver no futuro de Delta City para ter as mesmas vantagens do Insider Cop. Basta entrar na loja e usar o nosso cupom PANDORA para receber descontos nas roupas do futuro. Com os kits da Insider você garante todas as vantagens da Tech T-Shirt para todas as peças do seu dia a dia. Com roupas ideais para o escritório, para ficar em casa, para exercícios, você encontra looks para todos os momentos. Facilite seu dia com as roupas que não precisam ser passadas e aumente o seu conforto com a tecnologia que evapora o suor mais rápido e controla a temperatura corporal. O que nesse calor de começo de ano sabemos que é algo mais do que necessário. As camisas da Insider também são mais duráveis, resistindo a muito mais lavagens e aos efeitos do sol, te dando assim não só o melhor custo-benefício a longo prazo, como também um produto mais sustentável. Então não fique para trás, use o cupom PANDORA na loja da Insider para ganhar descontos que ainda acumulam com as promoções que já estão acontecendo nos kits da Insider. E você ainda ajuda o Central Pandora a continuar por aqui, trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Primeiras Diretrizes também sofre ao se achar mais inteligente do que realmente é. Ele tenta fazer várias gracinhas com nomes como Anarchy, Lex, Con, Abnormal. Abby who? Abby normal. Is that what you're telling me? Eu sei que Robocop tinha dessas, mas os níveis aqui estão atingindo programas infantis. Uma prova disso é que no Robocop de 94, literalmente parte da programação infantil da Globo, o vilão era Crazy Malardo. Exatamente o mesmo tipo de escrita. E falando na série de 94, lembra quando eu falei que essa não tinha os direitos do filme? Isso é verdade. Direitos cinematográficos e direitos televisivos são coisas completamente diferentes quando falamos em certas propriedades intelectuais. Os episódios de Prime Directives foram feitos com os direitos da série de 94, que os produtores adquiriram da MGM e com isso eles licenciaram lá na época algumas cenas do filme. Com isso, Prime Directive só pôde usar cenas do filme porque elas foram exibidas em 94. Então, tecnicamente, ele está usando as cenas de 94 e não do filme original. O que, em contrapartida, também significa que eles podem usar qualquer cena da versão de 94. E acredite, eles usam bastante. Tanto nas cenas da MediaNet, quanto nos próprios episódios, eles reaproveitam muitas cenas da série anterior. Muitas dessas cenas com Richard Eden como Robocop, o que significa que essa é a primeira e única vez que tivemos dois atores interpretando o policial do futuro em uma mesma versão da história. Ironicamente, Prime Directives é a continuação que mais tenta, mas é a que menos se esforça. Como, por exemplo, mostrar a velha Detroit como um futuro cyberpunk desolado, o que é ótimo, mas a cidade toda é só uma rua de 20 metros e um letreiro em neon. Eu sei que é questão de orçamento, mas se Max Headroom conseguiu fazer, essa série também deveria ter conseguido. Tem uma cena em que é falado sobre o sistema de suporte, os caçadores de robôs, e a reação da CEO nos faz pensar que é algo extremamente crítico, algo a ser temido. What about system support? We will not discuss system support in an open meeting again. Is that clear? Yes, but Damien, shut up! Mas quando eles aparecem, é a turma do paintball do seu bairro com os bastões. Algumas dessas preguiças fazem cenas que deveriam ser devastadoras serem risíveis. O policial Cable perde sua filha durante o parto, e quando a câmera corta para o túmulo, o nome é simplesmente Baby Cable.
Bebê Cable. Não é um nome, não é alguém, é um placeholder na melhor das hipóteses. Isso tira completamente a seriedade da cena, tudo porque não fizeram o mínimo de tentar encontrar um nome para uma criança. Já imaginou se o John Connor no segundo filme fosse chamado de Criança Connor? É bem estúpido, né? Fica claro que os criadores são grandes fãs de outras obras. Os segmentos em notícias aqui são extremamente parecidos com os segmentos em Tropas Estelares. O vilão de fato da série é o Dr. Cadic, claramente uma referência a Blade Runner e o autor do livro que inspirou o filme. A própria história do segundo episódio pra frente lembra muito mais uma história cyberpunk à la William Gibson do que algo relacionado ao universo de Robocop. Enquanto a OCP em uma luta de poder entre o executivo júnior Damien Lowe e a chefe do Conceitos de Segurança Sarah Cable são os vilões iniciais, a verdadeira ameaça de toda a história é o Dr. Cadic, que desenvolve o Legião, um vírus que tem a capacidade de infectar a tecnologia e da tecnologia passar para as pessoas, de alguma forma. Eu imagino que quando isso foi escrito, eles provavelmente iriam explicar que Delta City tem pessoas conectadas à tecnologia 24 horas por dia, algo bem cyberpunk, como o Matrix de Neuromancer ou os Neurocasters de estado elétrico de Stallenham. Mas isso provavelmente foi cortado e só parece que os roteiristas não têm ideia de como um vírus de computador funciona. Lowe, para tentar assumir o poder dentro da OCP, usa o Sent, uma superinteligência artificial criada pelo Dr. Ed Hobley. Sent é apenas um bebê, mas quando chegar à fase adulta, assumirá Delta City e vai conectar todas as redes em uma superinteligência artificial. Mas Cadic usa a Legião para infectar o Sent, então quando ele alcançar sua maturidade e ficar online, o vírus destruirá toda a humanidade. Então sim, Terminator Genesis roubou a ideia de Prime Directives. O principal problema dessa mudança de vilões é que, do meio para quase o finalzinho, Primeiras Diretrizes parece não uma história do Robocop com novas ideias, mas sim uma nova história, novas ideias com o Robocop enfiado lá. Dessa vez temos dois Robocops. No primeiro episódio, Dark Justice, o antigo parceiro de Murphy, John T. Cable, que atuou junto dele na época em Metro South, o ajuda a identificar e derrubar o Bone Machine, outro policial também do círculo de amizades de Murphy. Um policial que decidiu se tornar um justiceiro com a ajuda de Sarah Cable, que tem sua agenda própria com o caos que ele pode causar. Enquanto os dois trabalham juntos para prender Bone Machine, Robocop acaba sabotado e tem uma nova diretriz instalada. Com isso, Cable precisa fugir de Murphy, enquanto Murphy tenta lutar contra sua programação pela 10ª vez na franquia. Mas quando Cable se vê refém de Bone Machine, entre o Justiceiro e o Robocop, tal como ele tinha ficado anos antes entre Murphy e o serial killer, o mutilador de Motor City, dessa vez Robocop precisa sacrificar o seu amigo. E vendo a dificuldade de Murphy em tomar essa decisão, Cable se sacrifica para parar o antagonista. No entanto, sua ex-mulher usa seu corpo para um novo projeto do Conceitos de Segurança e criar a Unidade de Prevenção ao Crime número 2, o que na verdade deveria ser número 3, já que Roboken foi oficialmente o segundo. Então temos um novo Robocop, mais forte, mais rápido, capaz de usar duas armas ao mesmo tempo, e dessa vez com armadura preta. Ei, espera um pouco. A partir desse momento, Robocop e Robocable entram em ciclos de um caçar o outro, Cable lembrar de quem ele é e se aliar ao Robocop para enfrentar a OCP, depois ser manipulado de novo para ir contra o Robocop, mas aí depois se lembrar de quem é e ajudar o Robocop e por aí vai. Como eu disse antes, repetição é o tema principal das críticas a Prime Directives. E pode parecer que eu tô falando da história de forma completamente aleatória, só dando alguns pedacinhos como Lowe, Cable, Sarah e tudo mais. Mas é que apesar de ter 4 horas de duração no total, a história não tem tanta coisa assim. A série não se perde apenas nas repetições, mas também na famosa encheção de linguiça. O terceiro episódio mesmo poderia ter sido resumido em 20 minutos e você não perderia absolutamente nada. E isso é grande parte o problema da série, porque eles quiseram fazer basicamente 4 filmes com um orçamento para TV. Então absolutamente tudo tem que ser esticado ao máximo possível. Se fossem 2 partes de 1h20 ou então 4 de 40 minutos, talvez o orçamento tivesse sido mais trabalhado para a gente conseguir uma série com visuais muito melhores, com valor de produção muito mais alto. E também o roteiro precisaria ter muito menos redundância. Mas será que mesmo com todos esses problemas, podemos encontrar alguma coisa boa em Primeiras Diretrizes? Bom, eu vou tentar. Eu gosto muito do final do episódio Meltdown, quando Cable se liberta da sua programação e ajuda o Robo a derrotar a OCP. E então o episódio acaba com a seguinte frase: o perigo do passado é que homens foram escravizados. O perigo do futuro é que homens se tornarão robôs. Henry David Thoreau, 1811-1862. Ei, espera um pouco. Eu posso não ser um acadêmico,
Aliás, eu só tenho ensino médio, mas eu passei mais tempo estudando ficção científica do que eu passei na escola. E tem algo bem errado aqui. Você consegue perceber antes de eu falar? Henry Thoreau morreu em 1862. A palavra robô só passou a existir em 1921, a partir da peça R.U.R. Então... a série simplesmente pegou uma frase qualquer, de qualquer lugar, e creditou a um pensador errado. Eu já vi esses erros em vídeos de YouTube, mais do que eu gostaria, mas em uma produção oficial de uma das mais importantes franquias da ficção científica, é trágico. O perigo do passado é que criadores fariam pesquisas porcas usando livros. O perigo do futuro é que criadores continuarão fazendo usando a Wikipédia. Ok, é uma série com roteiro arrastado, atuações terríveis, coreografias mal planejadas, um orçamento claramente muito abaixo do que ele precisava, CGI sofrível do começo dos anos 2000, um péssimo Robocop quando o assunto é presença física. Mas será que ainda dá pra achar alguma coisa boa debaixo disso tudo? Como eu disse, Primeiras Diretrizes é ambicioso, e eu acho que a sua ambição algumas vezes funciona para o lado positivo. Paige Fletcher é fácil o pior Robocop até o momento, mas ele não é um Murphy ruim. Melhor do que o Richard Eden, talvez até melhor do que o Robert Burke, e honestamente, bem melhor do que o Kinnaman. Não só quando ele precisa demonstrar emoção ele faz um bom papel, principalmente ao lidar com James Murphy, mas também quando vemos o seu passado, quando a polícia ainda existia sob o Estado e não sob a OCP. E Fletcher consegue entregar tanto carisma quanto Weller e também ir bem nas cenas de ação como policial. Dark Justice talvez seja o melhor episódio justamente por ter um grande foco no que Fletcher é bom em fazer, e não no que ele era péssimo. Também há momentos aqui e ali onde a série tem seus altos, como incluir uma cena que foi deletada do primeiro filme, quando Robocop encontra o seu túmulo, dessa vez ao lado da sua mulher, que ao que tudo indica, não suportou o luto. No filme original, a ideia foi removida por redundância, já que Robocop tem um momento exatamente igual, mas na sua casa antiga. Robocop 2 também deletou uma cena similar. Primeiras Diretrizes nos dá essa visita ao seu túmulo, e agora, no contexto da sua mulher ter morrido por causa do luto, e por isso seu filho ter crescido completamente órfão, o soco na sua lápide tem um peso ainda maior. Em meio a todo o caos que é Primeiras Diretrizes, esse é um dos momentos mais poderosos de toda a franquia para mim. A série também acerta em voltar para uma faixa etária maior, trazendo a violência que a franquia tinha perdido desde o 2, e que não voltou nem no remake. No unnecessary violence. Just because you have ammunition doesn't mean you can use it. E de verdade, aqui temos algumas das cenas mais brutais que você pode imaginar com Robocop. Com o Robocable, algumas ainda melhores, mesmo que similares, como quando ele finalmente consegue botar as mãos em Carver, o líder da força-tarefa que está tentando acabar com ele por 2 episódios. É um momento que mostra o quão aterrorizante um ciborgue assim pode ser. E falando em Cable e Robocop, apesar das lutas terríveis com aquela câmera lenta horrorosa, tem hora que a ação acontece em tempo real. Tenho quase 100% de certeza que é quando os dublês estão dentro da roupa. E o jeito que eles se movimentam dão a impressão de 2 titãs de titânio saindo no braço. É excelente quando funciona. Ei, espera um pouco. Há também um momento de uma luta entre 2 humanos e Robocable, um com uma marreta e outro com uma serra motorizada, e também funciona muito bem. Alguns momentos as coreografias brilham. Eu não culpo nenhuma das coreografias terríveis nos dublês, mas sim no tamanho exagerado da produção como um todo, que fez coisas boas ficarem como um pouquinho de manteiga espalhado em um pão muito grande. Talvez com menos conteúdo, o orçamento e o tempo seria usado de forma melhor e a série poderia ter uma execução muito superior ao que ela teve. E assim como os defeitos de Prime Directives não são apenas visuais, eles estão no roteiros, algumas das suas qualidades também vêm da história. Existem algumas coisas que eu acho que o roteiro acertou bem. A primeira de tudo é o Cent. Com a OCP à beira da falência, o Cent surge como uma solução: automatizar toda a cidade. Isso dará à OCP controle de tudo o que as pessoas compram e o que elas fazem, fazendo com que eles possam controlar todas as compras para lucro máximo. A automação poderia ajudar a demitir milhares de funcionários evitando gastos. Aqui temos 2 boas críticas, uma que parece quase presciente.
A primeira nos lembra o que fez Detroit afundar, que foi a automação da indústria automobilística muito rápida e sem controle, e a demissão de milhares de funcionários, o que fez com que a cidade se tornasse um local cheio de desemprego, o que por sua vez sempre leva à violência. In a completely unrelated story, OCP's Civic Support Division announced 12,000 layoffs effective immediately. Detroit já estava mal das pernas antes de Robocop estrear por esse motivo. Com isso, Primeiras Diretrizes resgata parte da inspiração do filme original, mostrando que a tecnologia pode aumentar e ampliar a produção industrial, mas isso não é traduzido diretamente em progresso social. Algumas vezes o resultado pode ser catastrófico. Nós podemos sonhar com Delta City, mas acabamos em Detroit. Primeiras Diretrizes reforça que a tecnologia não deve ser vista como uma força imparável e inquestionável. Há humanos por trás e na frente dela, e isso deve ser sempre considerado. A segunda crítica que eu acho ótima é como a OCP convence as pessoas a aceitar essa automação. Why do it? I don't do it. Why should you do it? Why do it when Saint can do it for you? This will be much better. I like having difficult decisions made for me. Technology is your friend. Saint is your friend. I am your friend. É bem familiar, não é? De uma forma meio Admirável Mundo Novo, Primeiras Diretrizes antecipou um pouco a obsessão que a internet nos traria ao querer facilitar a nossa vida em absolutamente tudo. O que nos remete principalmente ao uso da inteligência artificial recentemente, com tudo pensado por você, tomando decisões por você. Você nem mesmo faz uma pesquisa hoje para tirar suas próprias conclusões, isso é dado a você de mão beijada. Com a série tendo sido feita lá em 2001, logo após a bolha do .com, dá para ver que a sua preocupação é com as facilidades que a internet poderia nos dar e o que isso poderia acarretar no futuro, algo que apenas deixamos se tornar realidade. Primeiro Saint surgiu como algo para nos ajudar e nos preocupar menos. Agora ele pensa por nós, nos entrega arte sem significado, e tudo o que isso faz é dar poder à OCP. Uma caricatura da internet, não apenas das IAs, mas as pessoas andam deixando a internet pensar por elas, dar a elas as opiniões que elas deveriam ter tomado por conta própria, mas agora apenas ficam repetindo. Curiosamente, como Max Headroom fez, Primeiras Diretrizes também foi capaz de perceber como os erros da era de ouro da TV iriam ser carregados para a da internet. Por si só, isso faz da série uma sátira até que bem inteligente do que a gente vive hoje em dia. E o Medianet acompanha isso, com Lou, após assumir a OCP dando um golpe, trocando o programa por uma versão com apresentadoras mais novas e mais sorridentes. Lembrando que a gente se distrai fácil e acredita em qualquer bobeira se dita por pessoas atraentes fazendo brincadeirinhas bobas. E como a opinião que te enfiam na cabeça acompanha exatamente os interesses de quem está falando ela para você. Don't miss When Good Cops Go Bad, The Hunt for John Cable, Friday on JusticeNet. Tonight on JusticeNet, the John Cable story, Death of a Hero. Incluindo algo muito específico com essa cena. We're deep in the bowels of Precinct 1, looking for OCP's masked metal menace, Robocop. This chair on which he sat, on his ass, his big metal ass. Não lembra esses conteúdos que pesteiam a internet? Nada sobre um monte de ninguém? Que de nada serve a não ser te distrair do que realmente importa? A série, ao tirar sarro da TV, acabou também tirando sarro dos conteúdos dramáticos e opinativos da internet 25 anos depois. O conteúdo pelo conteúdo, o ultraje pelo ultraje, e o quanto isso nos deixa cada vez mais burros. Primeiras Diretrizes fala sobre como a inteligência artificial e a burrice natural fazem tipos como os palhaços da OCP ganharem cada vez mais poder, se tornarem aqueles que vão mandar em um país inteiro. No meio de tanta coisa cansativa de se assistir, no meio de tantos erros, Prime Directives ainda tem no seu núcleo uma sátira muito bem construída e que continua bem relevante. Talvez até mais relevante do que na época que ela foi lançada. Ela tem muitos erros, com certeza, mas eu acho que o escopo é algo que merece ser admirado. É uma série cyberpunk do Robocop, produzida por uma TV canadense. É algo bem ambicioso, que mesmo muito falho, ainda é melhor do que várias outras ideias muito maiores, com muito mais dinheiros, que só ficam repetindo a mesma coisa toda vez. Com isso temos Primeiras Diretrizes, uma série que eu recomendo muito que você assista e tire suas próprias conclusões, porque com certeza ela vai ter algo para todo tipo de fã de Robocop. Para mim a continuação definitiva ainda continua sendo o jogo do ano passado. Rogue City consegue fazer o que nenhum filme ou série fez. As Primeiras Diretrizes ainda está longe de ser a pior coisa produzida com o policial do futuro. Mas essas são histórias para um próximo vídeo.
Bom, só me resta agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui e continue nos acompanhando, porque estaremos sempre aqui trazendo entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento ainda mais especial a vocês, nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos, Joel Melo, Everton J. Carpes, Alexandre Seolin, Nostromo e Alisson, os membros da Ponte de Comando Daniel Souto, Guilherme Ian, Pedrox e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências Caio César, Lemuel de Souza, Flávio Vieira e Bianca Consolmagno. What the hell are you watching me for? What did I ever give you? Get out there and give your fellow citizen a helping hand. It's a beautiful day outside. Get out there, read a book, breathe the air, have a conversation with somebody. Smile. Try to think your own thoughts instead of somebody else's for a change. How do you think a bunch of clowns like OCP got in charge in the first place? Because you weren't paying attention. So go and do it. Do something. Do anything. You don't have to solve the world's problems all at once. Just go out and be a human being for the first time in your life.